Viva! Aqui Pedro Jorge Pereira, para quem não me conhece ainda, dinamizador do projeto PJP Ecolution e em geral alguém muito interessado e tanto quanto possível ligado àquilo que podemos falar ou podemos definir como a causa ecológica, as questões ecológicas. E hoje venho partilhar esta reflexão, partilhar este vídeo para vos falar no fundo daquilo que é um dos principais temas atualmente, que se relaciona com as cheias. Então, com as cheias, claro, e com toda a situação de catástrofe também, que de alguma forma está associada, para além, claro, dos temporais, digamos assim, que antecederam estas cheias. Mas, em relação às cheias, mais especificamente, importa aqui, e é esse um dos principais objetivos desta reflexão, lançar aqui algumas questões, alguns pontos que me parecem importantes. Desde logo, as cheias, é importante lembrar isso. Estou aqui a fazer este vídeo junto ao rio Neiva, no fundo, que é um rio relativamente pequeno, que está com um caudal bastante cheio, digamos assim. Mas então, em relação às cheias, o que importa relembrar, ou o que importa partilhar, é, desde logo, e o aspecto mais importante, é que as cheias fazem parte do ciclo natural de um rio, de um curso fluvial. No fundo, o rio compreende muitos períodos diferentes, desde a cheia até o estio, nomeadamente, normalmente no período inverno, primavera inclusive, dependendo, claro, da chuva, muitas vezes e naturalmente os rios enchem. E o que também é importante não esquecer ou relembrar é que, no fundo, essas cheias têm várias funções ecológicas, desde logo o transporte dos sedimentos. Para além disso, ancestralmente, por norma, as margens, quando eram alagadas, no fundo, posteriormente tornavam-se terrenos agrícolas muito férteis, com uma grande concentração de nutrientes, com uma boa retenção também de água, digamos assim. Então, no fundo, um dos aspectos principais, ou um dos aspectos pelos quais as cheias se tornam tão incómodos, relaciona-se com o facto de nós interferirmos com esses ciclos e de haver tanta construção humana, no fundo, naquilo que são os leitos de cheia normais dos rios. Por outro lado, e agora que estamos nesta altura do ano, aquilo que muitas vezes se torna um pouco mais difícil de associarmos é pensarmos na ligação que existe entre as cheias e os fogos florestais. E então, qual é essa ligação, ou qual é um dos principais aspectos dessa ligação? A questão é que os montes, os sítios por onde o rio passa, encontram-se depois de um verão, onde mais uma vez houve imensos fogos, e desde logo também, quando falamos de fogos, é importante referir e pensar na questão das monoculturas, na pouca diversidade que existe. Muitas vezes podemos até questionar-nos se podemos falar realmente em floresta. Existe muito pouca biodiversidade, muita pouca diversidade de árvores, e existem espécies, no fundo, de exploração industrial, predominantemente, muito mais propensas a incêndios. Por isso é uma das principais razões de haver tantos incêndios e com um grau tão grande de gravidade, o que, por sua vez, é um dos motivos pelos quais depois os montes, o território se encontra tão despido e tão desprovido de árvores. O que é que isso vai originar? Vai, claro, originar que há uma capacidade muito menor de retenção de água,
Havendo uma capacidade tão pequena de retenção de água, a água simplesmente escorre para o rio, o caudal vai ser muito superior e, por outro lado, há um transporte também excessivo de sedimentos. Então também acredito que, de certa forma, o leito do rio se encontre Bom, foi aqui um momento para uma pausa técnica. Estava a passar por um grupo que estava a contemplar a natureza e não quis perturbar esse momento de contemplação. Então, como dizia, acredito que o leito dos rios se encontre mais cheio e é uma das razões que, de certa forma, contribui para que encha, digamos assim, e que essas cheias tenham proporções maiores. Portanto, o que falta é, no fundo, árvores, no fundo, floresta, que permita a absorção dessa água, a retenção dessa água, que essa água se infiltre e que vá alimentar os aquíferos em vez de escorrer simplesmente para o rio e contribuir para que o caudal encha. Bom, isto tudo para dizer que as questões muitas vezes são reduzidas a uma escala, a uma lógica muito simplista, não é? Fala-se sempre quando há cheias, é preciso construir mais barragens, barragens para reter o caudal dos líquidos, dos rios, e na verdade o problema é que as barragens têm muitos impactos ecológicos negativos e desde logo a questão que falámos anteriormente do transporte, aliás, do transporte dos sedimentos, não é? Isso implica falar de outra questão que se relaciona com a questão da erosão costeira, pelo facto dos rios não transportarem sedimentos suficientes para a costa e entre outros fatores contribuem para a erosão costeira. Temos, neste caso em concreto, quando falamos de Portugal, um gravíssimo problema de erosão costeira, que está, entre outros fatores, associado precisamente à construção de barragens e de grandes barragens. Portanto, isto no fundo a questão é, de certa forma, sempre a mesma, é percebermos como é que os ecossistemas funcionam e, infelizmente, encontramos-nos muitas vezes tão desligados e afastados da natureza que já temos muita dificuldade em perceber toda essa complexidade e todas essas dinâmicas de funcionamento dos ecossistemas. Então, em relação às cheias, se queremos prevenir ou atenuar os efeitos das cheias, o mais importante, como em tantas outras questões ecológicas, é termos floresta, é plantarmos árvores e no fundo contribuímos para que haja uma regeneração ecológica dos ecossistemas. Claro que há muitas outras questões, desde logo, como é óbvio, a questão das alterações climáticas. Já se fala há décadas e desde há décadas que é previsível que este tipo de fenómenos com maior concentração, por exemplo, da pluviosidade em certos períodos do ano, em contraste com outros, que aquilo que é previsível é precisamente o oposto, que é uma grande escassez de água e de chuva. Portanto, aquilo que é uma das tendências, com toda a complexidade que as alterações climáticas têm e com toda a complexidade e dificuldade de prever os padrões, um fator ou um fenómeno que é indicado com regularidade é precisamente esse do extremar dos fenómenos climáticos. Então, neste momento, claro que o pensamento vai para a dificuldade e para estes momentos difíceis que todas as pessoas afetadas estão a enfrentar neste momento. É também positivo ver a solidariedade que tem existido, felizmente, e isso é uma nota positiva, e esperemos que essas pessoas consigam ter todo o apoio que precisam e que merecem e que seria importante haver de facto por parte das entidades públicas, nomeadamente do Estado, que infelizmente tem estado a certos níveis muito ausente da realidade das pessoas.
E claro, e sobretudo repensarmos a nossa ligação com a natureza e a forma como estamos efetivamente a interagir com os ecossistemas. Essa é a principal mensagem, tentarmos ter ao máximo essa consciência, criarmos gerações que já tenham muito mais possibilidades e muito mais acesso a esse conhecimento e a essa consciência. Daí ser tão fundamental a educação ecológica, a educação ambiental. Essa é porventura a principal, ou uma das principais mensagens que pode aqui ficar. Então é isso. Tentem ao máximo reconectar-se com a natureza, compreender a natureza e estar na natureza, acima de tudo, ou antes de tudo. Então, obrigado por terem assistido a esta partilha. Se sentirem que pode beneficiar e ser útil para outras pessoas, sintam-se convidados a partilhá-la. Também a seguir, claro, os canais, e se ainda não fizeram, subscrever, colocarem o vosso gosto na página e nos canais de comunicação do projeto, do PJP Ecolution. E é isso. Então, um abraço, boa evolução e até à próxima reflexão.